Vamos lá, gente, dando início, né, aqui as cavidades. Veja bem, como eu falei para vocês, nas cavidades, sempre que a gente chegar em cada cavidade, a gente vai fazer o levantamento de dados. Então, faz o levantamento de dados e vê quais são os passos que essas cavidades requer. No caso, mais uma vez, aqui nos olhos, levantamento de dados, inspeção e palpação, certo? Então, no que se refere ao levantamento de dados, o que é que eu posso perguntar nos olhos, né, em relação aos olhos? Então, o que é aqui essa parte aqui, ó? Indagar sobre a existência de uma diplopia, então, uma visão dupla, como essa imagem aqui, ó, da, da mão com os dedos, certo? Se tem fotofobia, se tem alguma dor, se tem presença de alguma secreção, se os olhos lacrimejam, se tem ardência. Então, tudo, se faz uso de óculos, de lentes de contato, se alguma prótese, tudo isso a gente deve perguntar, certo? A inspeção deve começar com as pálpebras fechadas. Então, a gente vai fazer, que é até esse próximo slide aqui, né? Quando a gente pegar, falar de pálpebras e cílios. Então, deixa eu falar aqui rapidamente. A gente vai fazer a inspeção estática e dinâmica. Estática, os olhos parados, né? Então, e dinâmica, os olhos piscando, tá certo? Então, eu vou ver na hora que os olhos estiverem parados, fechados, né? É, especificamente falando, eu vou ver se a pálpebra ela consegue fechar totalmente, né? Ou se algum, não sei, por alguma eventualidade, esse paciente apresenta alguma pitose, que eu vou mostrar a imagem para vocês, certo? Então, a inspeção ela deve começar com a pálpebra fechada, normalmente observando o fechamento dos olhos e em seguida é realizada a palpação. Então, quando o olho estiver fechado, eu vou ver a palpação, eu vou palpar a pálpebra no que se refere à presença de edemas. Aqui eu já falei que esses dois pontos aqui, né, de acuidade visual, de indagar sobre a existência, na verdade, isso aqui é um levantamento de dados, tá certo? Então, sempre quando vocês estiverem estudando, vocês vão fazer, entrou em cada cavidade, levantamento de dados. Depois do levantamento de dados, vocês fazem a inspeção e a palpação. No caso aqui, né, da cabeça. Então, no que se refere a pálpebras e cílios, como eu falei, realizar a inspeção estática e dinâmica, certo? Mais a palpação. Então, eu vou inspecionar e palpar. Peço para que o paciente feche os olhos para ver se o fechamento está completo. Em seguida, palpando essas pálpebras, fazendo uma compressão para averiguar a presença de edemas. Já falei para vocês isso agora. Em seguida, né, até com esses olhos fechados, eu posso observar a presença, né, a distribuição dos cílios, né, como é que tem esses cílios, né, tão bem distribuídos. Nós temos umas nomenclaturas que a gente fala de triquíase, de entrópio e ectrópio, isso é em relação aos cílios. Triquíase é alguns cílios, sim, até dentro da conjuntiva. Sim. Triquíase quando esses cílios eles são voltados. Triquíase não, acabei de falar em triquíase. Entrópio quando esses cílios são voltados para dentro. E ectrópio quando os cílios são voltados para trás, para fora, né? Se tem presença de chantelasmas, que são placas ovoides, né, ovais, ou amareladas, indicando uma hiperlipidemia. Eu vou mostrar a imagem disso tudinho daqui a pouco, gente. Se tem a queda da pálpebra, que é a pitose, se apresenta nesses cílios, né, a blefarite, que é a inflamação da mucosa, da pálpebra, que a gente vai ver bem no cantinho, assim, dos cílios, né, na pálpebra inferior. Se tem algum ordéolo, que é o tessol, como a gente bem conhece, e o cisto palpebral, tá? Então, aqui a imagem do chantelasma ou chanteloma,
pitose, uma queda bem assim da pálpebra, bem visível. Blefarite, a obstrução de um canalzinho aqui da conjuntiva, não, da pálpebra inferior. E aqui mais imagens, ó. Chantelasmas, tá vendo? Pitose, aqui, ó, a triquíase, tá vendo? Os cílios bem dentro da conjuntiva, da esclera. Mais um exemplo de blefarite, inflamação aqui da pálpebra, bem aqui no cantinho dos cílios, tá vendo? Assim, inflamadinho. O tessol e um cisto palpebral, bem aqui no cantinho. No que se refere ao globo ocular, então, nós vimos, no que se refere ao olho, nós vimos as pálpebras e os cílios, em seguida o globo ocular. No globo ocular, o que eu vou observar? Eu vou observar se esse paciente vai apresentar a protusão ou a retração do globo ocular. Aqui se for uma protusão, nós chamamos de exoftalmia, o olho para fora. Se for uma retração, nós chamamos de enoftalmia. Exoftalmia, mais uma vez. Então, pálpebras e cílios, beleza. Globo ocular, beleza. Agora, conjuntiva, ocular e esclera. Então, eu vou observar se esse paciente, tudo observação, técnica de inspeção. Eu vou observar se há uma conjuntivite, que é o processo inflamatório da conjuntiva, se apresenta alguma icterícia, que a gente viu no exame físico geral, exemplo, ou se tem pterígio. O que é isso? É quando a gente chama de carnosidade, né, na conjuntiva. Então, é uma prega da própria conjuntiva de aspecto membranoso, que muitas vezes é preciso fazer raspagem, né? Observe ainda se tem algum edema, se essa conjuntiva e esclera estão hiperemeadas, se tem tatuagem, se tem hemorragia. Aí você me pergunta, tatuagens, Ileide? Sim, porque tem gente que tatua a parte branca do olho, né? A conjuntiva. Então, aqui, ó, o pterígio, que é a carnosidade, tem que fazer raspagem, edema, hiperemia, uma hemorragia, a tatuagem e a icterícia. No que se refere à córnea, a gente observa se apresenta o arco senil ou algum processo seroso. O arco senil, por que senil? Porque geralmente os pacientes idosos apresentam esse arco senil. Quem tiver idoso em casa pode prestar atenção. Mostrar a imagem, é um arco senil aqui ao redor da córnea, certo? Bem, olha, como se tivesse contornado. E a ulceração, dá para perceber aqui na córnea, uma ulceração. Então, se eu vi pálpebras e cílios, se eu vi globo ocular, se eu vi conjuntiva e esclera, se eu vi córnea, o que está faltando? Íris e pupila. Então, na íris e pupila, eu vou observar se tem midríase, se tem miose, se essas pálpebras são, aliás, se essas pupilas são iguais, né, normais, de tamanhos normais, se tem alguma anisocória, que é uma menorzinha, outra maiorzinha, vocês estão vendo aqui, ó, da íris, da pupila, certo? Sim. Ou se é midríase e miose, como aqui está mostrando, né? Aqui, midríase, aqui, miose, anisocória e isocória, certo? Então, aqui nós finalizamos. Deixa eu ver se ainda tem tempo. Pelo aqui, ouvido. Dá pra gente ver o ouvido. Então, vê só. No ouvido, a gente tem o que é que a gente vai fazer? Cheguei no ouvido, vou fazer o quê? Levantamento de dados e depois inspeção e palpação. Então, eu vou fazer o levantamento de dados a respeito da acuidade auditiva. Esse paciente escuta direito? Eu vou fazer
perguntar sobre dor no ouvido, se tem alguma secreção, se tem hemorragia, se faz uso de aparelho auditivo, se tem algum zumbido, se tem prurido, que é a coceira. E em seguida eu vou inspecionando e palpando todo o pavilhão auricular. Eu vou observar o formato, eu vou observar o tamanho, a presença de alguma massa, isso palpando e observando. A presença de alguma massa, de alguma lesão, e dentro do ouvido, isso aqui no pavilhão, né? E dentro do ouvido, eu vou ver se tem acúmulo de cerume, que é a cera do ouvido, se tem algum processo inflamatório, ou se tem o prurido, propriamente dito, certo? No pavilhão auricular, é importante a gente lembrar que existe a anotia, ou seja, a ausência do pavilhão auricular, a microtia, que é o pavilhão auricular, são deformidades, né, gente? É o pavilhão auricular pequeno, ou se tem a macrotia, que é o pavilhão auricular de um tamanho maior, certo? Então, tudo isso eu vou observar. Existe ainda também, gente, aqui o tubérculo de Darwin, que se vocês palparem no de vocês, fica bem nessa região aqui do pavilhão auricular, certo? E também observar se tem se há atresia. O que é isso? É o fechamento, como aqui, ó. Aqui talvez, não dá para ver direito, mas talvez aqui haja uma atresia, que é o fechamento ou a ausência do canal auditivo, tá certo? Então, vimos olhos, né, e nariz, agora vamos encerrar para que a gente possa, olhos e ouvidos, agora vamos encerrar para que a gente possa ver posteriormente nariz e boca, tá bom? E pescoço, se der tempo, tá bom?